Ora viva, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Sala de Imprensa Carlos Rocha de Ilólua. Hoje são 30 de junho de 2022. Estamos aqui para a apresentação do briefing semanal do domínio do planeamento. Para esse efeito temos connosco Sua Excelência Dr. Milton Reis, Secretário de Estado para o Planeamento. Vamos então convocar a vossa atenção para a apresentação a ser feita por Sua Excelência Secretário. Muito bom dia. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Durante o período de 23 a 29 de junho de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 5 temas. O Recenseamento Geral da População e Habitação para o ano 2024, o relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao primeiro semestre de 2022, a Conferência sobre a Transição Digital da Administração Pública, o inquérito às organizações profissionais representantes dos atores da economia informal, assim como o inquérito às empresas e às famílias em tempo de Covid. No que diz respeito ao Recenseamento Geral da População e Habitação, somos a informar que a Assembleia Nacional aprovou por unanimidade a Lei de Autorização Legislativa sobre o regime jurídico do Recenseamento Geral da População na passada quinta-feira, dia 23. Com a aprovação desta lei, ficam estabelecidos os requisitos jurídicos e legais para que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, possa criar as condições técnicas, materiais e humanas para a realização do censo em 2024 e, deste modo, Angola passar a integrar a lista de países que realizam de 10 em 10 anos essa grande operação estatística. Em relação ao relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, até o primeiro semestre de 2022, cumpre-nos informar que o Ministério da Economia e Planeamento continua a trabalhar com o Ministério das Finanças, o Banco Nacional de Angola e os demais órgãos do Sistema Nacional de Planeamento, nomeadamente os gabinetes de estudo, planeamento e estatística setoriais, provinciais e municipais, na compilação das informações sobre a execução do plano no mês de maio. Lembramos que este relatório visa a apresentação do nível de implementação das ações previstas nos 70 programas de ação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 e faz a avaliação do grau de execução das metas programadas até o mês de junho de 2022. Relativamente à Conferência sobre a Transição Digital da Administração Pública, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento participou da referida conferência, que ocorreu nos dias 23 e 24 do mês em curso, no Centro de Conferência de Talatona, que teve como objetivo afirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes para a digitalização da administração pública como garantia de um serviço público de qualidade. Mobilizar e estabelecer o diálogo com a sociedade, em especial com a nata de especialistas sobre os processos de reforma e modernização do Estado. Avaliar a situação da administração pública, elaborar propostas a partir das necessidades identificadas e participar na construção das diretrizes da agenda de transição digital do país. Por último, construir um sistema que garanta acesso aos serviços públicos, com foco na promoção, prevenção e atendimento humanizado aos cidadãos e às empresas. Durante a conferência, o Ministério da Economia e Planeamento participou do painel sobre a experiência das reformas em Angola e a construção de plataformas de governação digital para a economia digital do futuro, em que foram abordados aspectos ligados à experiência das reformas em Angola, a importância da construção de plataformas de governação digital para melhorar a coordenação da atividade governativa através da interoperabilidade das bases de dados dos diferentes departamentos ministeriais, com vista a melhorar as condições de prestação dos serviços públicos e o ambiente de negócios, promovendo assim o fomento do investimento privado no país. Em relação aos inquéritos às organizações profissionais e representantes dos atores da economia informal, apraz-nos informar que se deu início na segunda-feira passada, dia 27, a recolha dos dados junto das associações que atuam na informalidade. O inquérito é um resultado de uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas e o Instituto Nacional de Estatística, que visa analisar os principais desafios das organizações que representam os trabalhadores e os empreendedores que atuam na economia informal da província de Luanda
Importa relembrar que o referido inquérito terá duração de 90 dias e está a ser realizado por 12 inquiridores numa primeira fase, e os resultados deste inquérito servirão de instrumentos de apoio ao Observatório da Economia Informal, que tem como objetivo avaliar e apoiar o processo de formalização da economia para efeito de escutação, concertação e diálogo social autônomo. Em relação ao inquérito às empresas e famílias em tempo de Covid, somos a informar que o prazo do inquérito foi estendido por mais 2 meses, tendo assim como previsão de término o dia 30 de agosto. O processo de recolha de informação sobre os efeitos da pandemia incide sobre 2 segmentos econômicos, nomeadamente agregados familiares e empresas. Na ótica dos agregados familiares, o inquérito permitirá a identificação do número de pessoas que perderam seu emprego durante a pandemia da Covid-19, recolha de dados sobre as condições socioeconômicas e sociodemográficas das pessoas entrevistadas, recolha de dados sobre o conhecimento, práticas e atitudes de medidas implementadas pelo Executivo no combate à Covid-19, assim como a obtenção de informação sobre o número de pessoas que ficaram sem acesso aos serviços básicos durante as fases críticas da pandemia. Na ótica das empresas, o inquérito permitirá fazer a avaliação do impacto da Covid no funcionamento delas, disponibilizar dados para a tomada de decisão nas diferentes variáveis macroeconômicas afetadas, a identificação das principais dificuldades que as empresas enfrentaram e enfrentam com a eclosão da Covid face aos períodos de confinamento imposto pelo estado de emergência e calamidade, e, finalmente, o aumento da oferta estatística para os diferentes utilizadores. Relembramos que a recolha de dados para o inquérito às empresas e famílias em tempo de Covid teve início no dia 30 de maio do ano em curso e está a ser realizado pelo método CAT, que é o método de entrevistas assistidas por telefone. Muito obrigado pela atenção, estou disponível para eventuais questões. Muito obrigado, Excelência. Aos distintos jornalistas, perguntas, se as houver, por favor. Adriano Belmiro, Rádio Nacional de Angola. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela exposição. A questão que se coloca, a primeira no caso, prende-se com o censo. A lei está aprovada, ou seja, condições legais para o efeito, e falou das condições, ou seja, o próximo passo consiste na criação de condições por parte do Presidente da República. Que condições são essas que viabilizariam a realização do censo? Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o inquérito sobre as famílias face ao impacto da Covid-19. Este mesmo inquérito foi estendido por mais 2 meses. Que razões estiveram na base da extinção do prazo para a realização deste inquérito sobre as famílias, sobre os cidadãos que tenham perdido o emprego por força da pandemia da Covid-19? A princípio são estas 2 questões para o arranque deste primeiro momento de perguntas. Muito obrigado. Vamos às respostas, Excelência. A não ser que Sua Excelência queira um método diferente, que é de acumular questões e avançar depois para as respostas. Ok, obrigado. Ok, obrigado, caro jornalista Adriano Belmiro. Relativamente ao recenseamento geral da população e habitação, com a aprovação da lei que autoriza o titular do Poder Executivo a legislar sobre o regime geral do recenseamento geral da população e habitação, o Executivo está em condições agora de materializar o projeto, que vai culminar com a realização do momento censitário, que será em 2024. As condições passam pela criação, primeiro, de uma comissão multissetorial que vai conduzir toda essa operação censitária, que, como sabe, é uma operação muito complexa. O segundo passo, esta comissão terá de aprovar o Plano Global do Censo, assim como o respectivo orçamento, e com isso o projeto passará a ser materializado para que no próximo ano, em 2023, se possa fazer o censo, o piloto,
tem que se fazer um ano antes, isso em 2023, e em 2024 então realizarmos o censo da população. E como nós já dissemos, isto é de vital importância, porque vai fazer com que o nosso país passe a integrar a lista dos países que realizam regularmente esta complexa operação estatística, e dessa maneira dispormos de dados mais atualizados de quantos somos, onde estamos, como estamos, não é? O que é que precisamos para nos desenvolver, não é? Que é algo, como eu disse, né? O próprio projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Assembleia Nacional, exatamente pela importância que todos nós damos à necessidade de termos estatísticas regulares, fiáveis e consistentes. Em relação à questão que me coloca ao inquérito das famílias, a razão da extensão por mais de 2 meses, são razões de ordem técnica, porque o Instituto Nacional de Estatística é a primeira vez que realiza um inquérito por esse método de entrevistas por telefone, e a experiência dos primeiros 15 dias levaram-nos à conclusão de estendermos o prazo para podermos obter mais respostas e termos então o inquérito que responda realmente àquilo que são os efeitos da pandemia da Covid sobre as famílias e também as empresas. E também gostaríamos que aquela que foi a amostra representativa do país fosse abrangida. Então, achamos conveniente dar mais algum tempo, de forma que possamos ter os melhores resultados, não é? Sobre esse impacto. E isto também resultou de uma reunião que houve técnica com os vários interessados nessa informação. E como deve saber, esta informação é de relevância extrema, porque há um estudo internacional a nível global em que Angola agora faz parte, para que possamos então ter os efeitos da pandemia em Angola, e não só, né, e no mundo, deste relatório. Então, estas foram as principais razões de nós estendermos por mais 60 dias. Obrigado. Muito obrigado. Adriano Belmiro, sim? São as 2 questões, Sr. Secretário. O que vem a ser o censo piloto? E a segunda questão tem que ver com um parecer que gostaríamos que dissesse sobre o recente anúncio do presidente norte-americano a respeito do financiamento de 2 mil milhões de dólares para o investimento em diferentes setores, em diferentes países africanos, dentre os quais Angola, vislumbrando já a criação de empregos, face ao investimento em diferentes setores do desenvolvimento. Obrigado. Ok, obrigado pelas questões. A primeira questão relativamente ao censo piloto. O censo piloto é, dada a complexidade da operação estatística, há que se fazer um ensaio um ano antes, porque o ensaio tem que ser feito naquilo que nós chamamos de momento censitário. Porque quando se vai fazer o inquérito para o censo da população e habitação, as questões que os inquiridores vão colocar é saber, num momento concreto, por exemplo, se for no dia 20 de maio, o que os inquiridores vão perguntar durante o período do inquérito, que normalmente leva 15 dias, não é naquele dia 20, o que é que ocorreu, por exemplo, quantas pessoas tinha na tua família. Não é aquele momento. Se nascer alguém no dia 21, já não pode contar. Não é? Se morrer alguém no dia 22, também não pode também ser retirado, porque o momento censitário é o momento do dia 20. Então, dada essa complexidade, há que se faz sempre um censo. Tecnicamente é recomendado fazer um censo piloto um ano antes, no momento censitário. Então, este que nós chamamos de momento de censo piloto, que no fundo vai permitir que, se houver alguns constrangimentos, tenhamos tempo para corrigi-los.
não é? Isto é que nós tecnicamente chamamos de censo piloto. E é de vital importância porque é ele que nos dá as garantias de que, quando chegar o momento censitário, estarão todas as condições criadas e os constrangimentos ultrapassados para que o processo seja, não é, o mais realista possível. Relativamente ao comentário que me pede, a única questão que posso dizer é que é uma oportunidade, né, que há de investimento para o continente, e aqui a questão que se coloca é os países que estiverem melhor preparados para poderem receber esses investidores. E esses investimentos são os que vão beneficiar mais, porque isso, como tudo, né, é uma competição. Por isso é que nós temos que melhorar o nosso ambiente de negócio, de forma que os investidores possam escolher Angola como local para fazer os seus negócios. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ao Silvio de Abreu, Luanda Antena Comercial. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de perguntar, não sei se tocou neste assunto, se tiver tocado, peço imensa desculpa. O último grande censo que tivemos, o inquérito de indicadores múltiplos, foi em 2014, que é ainda o documento em que se baseia o Executivo para grande parte das suas ações. Este novo censo surge 10 anos depois, de 2024. Vai ser essa a janela entre um censo e outro que se vai adotar de agora em diante? Os censos vão ter um espaçamento de 10 anos e durante esses 10 anos estes censos vão alimentar as políticas e os planos do Executivo desta maneira? Muito obrigado. Sim, excelente. Ok, muito obrigado, caro jornalista Silvio de Abreu. Sim, o que nós estamos com a aprovação desta lei de autorização para o titular do Executivo legislar sobre o regime geral de recenseamento da população e habitação é assegurar regularidade técnica. Tecnicamente, os censos são realizados de 10 em 10 anos. É o que os países que têm estatísticas normais fazem. E é isso que é recomendado pelas metodologias das Nações Unidas. E o que nós estamos a assegurar é que, tendo feito em 2014 o primeiro censo geral da população pós-independência, se mantenha a regularidade dos censos de 10 em 10 anos. Então, pretendemos realizar o censo em 2024 e depois em 2034. E é por essa razão que esta lei de autorização legislativa, ao contrário da que foi feita em 2014, autoriza o titular do Executivo a legislar já para os censos posteriores. Okay? Então, temos aqui os requisitos legais para que os censos possam realizar, não é, de 10 em 10 anos. E a única questão que vai ficar é o Executivo é que terá depois de criar então as condições técnicas, materiais e humanas para as suas realizações regulares. E é esse que é o desafio que o país tem pela frente. Mas também a verdade é uma, na medida que nós vamos realizando os censos, vamos tendo mais experiência e também vamos criando as condições e eles começarão a se tornar menos onerosos. Mas a questão que se coloca principal é: fazer o censo é caro, mas o mais caro é não ter informação. Então, eu acho que é unânime todos de que devemos realizar essas operações estatísticas para sabermos quantos somos, onde estamos, como estamos. Isso é importante para todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então dar por concluído este briefing. Vamos contar ter-vos connosco na próxima terça-feira para o domínio da economia, um olhar ao que de mais importante aconteceu nos últimos 7 dias, tendo como data de corte a terça-feira. Muito obrigado e até à próxima.